Olá! Nossa mensagem de hoje vem de Isaías 45:1 e diz o seguinte: É isso que diz o Senhor a Ciro, seu ungido, cuja mão direita ele fortalecerá. Diante dele reis poderosos ficarão paralisados de medo, os portões de suas fortalezas se abrirão e nunca mais se fecharão. E aí no versículo 4 diz o seguinte: Foi por causa de Jacó, meu servo, Israel, meu escolhido, que o chamei para realizar essa tarefa. Por isso chamei pelo nome, quando você não me conhecia. Eu sou o Senhor, e não há outro Deus. Eu preparei para a batalha, embora você não me conheça. Esse texto e muitos outros na Bíblia nos levam a entender que Deus realmente trabalha de maneiras misteriosas. A gente sempre tem na nossa cabeça assim, Deus é poderoso, Deus trabalha as coisas do jeito que a gente acha que ele faz. Na Bíblia diz que Deus faz isso, então eu estou acostumado que Deus faz isso. Então Deus pode abrir o mar, Deus pode multiplicar o pão, Deus pode ressuscitar o morto. E aí aqui a gente vê uma história completamente diferente de Deus usando uma pessoa. Não é um Jonas da vida que Deus fala, vai, e aí como ele fala, não quero ir, e vai para outro canto. Mas no final das contas acaba fazendo a vontade de Deus. Não é um Moisés que falava, Deus, mas eu nem sei falar direito, como é que eu vou falar com o povo? E Deus fala, não, pode deixar que eu vou te guiar. A gente tem várias histórias na Bíblia de pessoas que foram usadas por Deus. Aqui a gente vê a história de um rei, mas de um rei que não conhecia a Deus, um rei que não servia a Deus e que é descrito como alguém que Deus está utilizando para fazer bem a Israel, para abençoar aquelas pessoas. Então é curioso porque a gente começa a entender que até as pessoas que não são servos de Deus, até as pessoas que não estão entregues nas mãos de Deus, muitas vezes serão instrumentos de bênção na vida daqueles que são fiéis ao Senhor. Nesse texto é Ciro, que é usado por Deus para abençoar ao povo de Israel e para fazer bem a eles. Mas várias outras histórias contam de outros líderes, e não só reis e imperadores, mas pessoas que às vezes sem nem saber estavam sendo instrumento de Deus para abençoar as pessoas. É claro, nós sabemos que é bom ter a sua vida nas mãos do Senhor. Nós sabemos que é maravilhoso se entregar nas mãos de Deus e deixar Ele nos usar como instrumento. É maravilhoso. Mas nós não podemos achar que Deus não tem maneiras diferentes de fazer as coisas. Nós não podemos achar assim, Deus mandou eu ir lá e fazer aquilo. Se eu não for, a obra de Deus vai ficar sem fazer, porque o poder de tudo está na minha mão. Se eu falar não para Deus, nada vai acontecer, porque eu sou o instrumento e eu estou dizendo não. O Senhor nos ama. O Senhor, Ele nos usa. Nós somos instrumentos na mão do Senhor e é maravilhoso ser. Mas Deus não precisa de você e de mim. Ele nos usa por amor. Ele nos dá essa honra de poder fazer parte desse ministério maravilhoso. Mas a palavra de Deus diz que se nós não clamássemos, as pedras clamarão. Dando a entender, usando essa imagem bem absurda, de que ninguém consegue impedir os planos de Deus. E no momento que você pode estar que nem o povo de Israel lá, vivendo uma situação complicada, falando assim, nossa, e aqui? Aqui não tem um servo de Deus no governo para salvar a gente. Porque hoje em dia, até hoje em dia tem isso, Tem gente que acha que o país só vai para frente se tiver uma pessoa que diz que acredita em Deus no governo. Aí de repente o pessoal vota numa pessoa que acredita em Deus e o cara faz um monte de besteira. E aí você vê que o cara não acreditava em Deus coisa nenhuma. Era só um golpe para enganar as pessoas e ganhar voto. Aí a pessoa fica, não, mas da próxima vez a gente vai votar num cara que acredita em Deus e aí sim vai dar tudo certo. E aqui em Isaías a gente vê Deus falando de Ciro, um homem que não conhecia o Senhor, não servia o Senhor e mesmo assim Deus ia usar ele para abençoar o povo de Israel. Ele ia ser um instrumento
e ele nem sabia que ia ser um instrumento de Deus de bênção. Porque quando o Senhor tem seus planos, nada e ninguém pode impedir. Ah, mas Israel foi levado, tá numa outra terra estranha agora. Poxa, Israel tá longe do templo, né? Agora não tem mais como a bênção de Deus alcançar ele. Tem, claro que tem. Ah, mas Israel tá lá no Egito agora, né? Aquela terra longe, sendo escravo, né? O Senhor não alcança lá, é muito longe. Alcança. Ai, mas o templo do Senhor foi destruído. Como é que ele vai ouvir as suas orações agora? Ouve, Deus escuta. O Senhor não é limitado. A nossa imaginação é que é limitada. Nosso Deus, ele é poderoso. Ele pode fazer muito mais do que nós sequer conseguimos sonhar, imaginar. Deus tem capacidade de fazer muito mais. E às vezes até usar pessoas que a gente nem imaginava. Esse é o nosso Deus. Ele é poderoso. E se você sabe como é maravilhoso esse nosso Senhor, você sabe como é maravilhoso também poder fazer parte dessa obra. É uma bênção, é uma honra ser um filho de Deus e ter esse privilégio de poder levar o amor de Deus às pessoas, de poder levar a palavra de Deus às pessoas. Ciro estava fazendo isso, mas ele nem sabia. Ciro estava sendo instrumento, mas ele nem sabia. Mas nós conhecemos a Deus. Nós sabemos que Deus é maravilhoso. E nós podemos aproveitar como é maravilhoso viver com Deus, pregar a palavra de Deus, amar do jeito que Deus nos ensinou a amar e ser uma bênção para as pessoas do nosso lado, assim como Ciro foi sem querer querendo naquela situação. Que você possa ser um instrumento de Deus de propósito, conscientemente, crendo no Senhor. Por quê? Porque tem gente que acaba sendo instrumento de Deus e nem sabe. E se bobear, nem estava com vontade. Mas a bênção de Deus alcança o seu povo, aonde quer que ela esteja. Um bom dia para você, meu querido, minha querida. Fique com Deus e fique na paz. E até o nosso próximo episódio. Tchau.